Olá, amigos, amigas, boa noite a todos, todas que nos assistem ao vivo. Como vocês foram avisados de alguma forma, eu, semana passada, não pude fazer a continuidade da aula da semana retrasada, Introdução à Filosofia Grega. Por que que eu optei em falar da Introdução à Filosofia Grega e as suas várias escolas filosóficas? Para quando falarmos das filósofas gregas, nós vamos então mencionar quais eram as escolas. A maioria eram pitagóricas, né? Mas teve lá a escola de Platão, Aristóteles, algumas delas, né? Bom, então hoje nós vamos dar continuidade, meu amigo Ronaldo já fazendo uma contribuição, eu agradeço. Hoje nós vamos começar pela escola Eleática. São mais ou menos, acho que 11 ou 12 escolas, né? Bom, o que é que eu quero falar para vocês de novidades? Novidades é aquele livro que é o livro de referência no mundo sobre mulheres filósofas, porque os livros que tem no Brasil, eles são muito fraquinhos. Esse aqui é um livro sobre filósofas, e aí você tem uma ideia, ó, até esse marcador rosa, é só isso que tem da Grécia Antiga. Não é? Elas vão falar de outras filósofas mais recentes. Agora, o livro de referência, eu não sei por que motivo, são 4 volumes, e ele é Ellen White, o nome da professora, pesquisadora, doutora, essas coisas aí, esses títulos todos. Os 4 volumes, cada volume custa mais ou menos R$ 1.200 na Amazon. Não sei por quê um livro custar US$ 300, US$ 200. Mas, enfim, aí um amigo que tem aí, não sei, um programa que ele consegue, também não me perguntem como, entrar aí no, sei lá, no sistema, ele me mandou o PDF do curso não, do livro, né? A história das mulheres filósofas. Eu mandei encadernar, né? Já fiz a primeira leitura, já fiz as marcações da minha pesquisa de 20 filósofas. Ela aqui menciona 3 que eu não pesquisei. Então eu vou estudar um pouco melhor aqui a segunda leitura, anotada, para ver se incorporo estas 3 que faltaram na minha lista, né, ao nosso curso. Bom, então, nós vamos começar propriamente falando das filósofas na semana que vem. Vamos ver qual é a filósofa mais antiga que eu vou começar, mais ou menos 600 anos antes da Era Comum, né? E escola pitagórica. Bom, mas hoje vamos nos concentrar aqui nas escolas filosóficas gregas. Eu não poderia deixar de mencionar, eu também, igual o meu amigo, camarada José Reinaldo, eu gosto muito de efemérides. As efemérides que são datas redondas, 80, 50, né? São efemérides. Efemérides é uma data comemorativa, ou data para você relembrar alguma coisa. Nem sempre você comemora, né? Então, eu gosto muito disso. E as datas que são redondas, elas redundam de maior comemoração. Hoje tem uma efeméride muito importante, mas que não é uma data redonda. 78 anos da explosão da primeira bomba atômica em
seres humanos na cidade de Hiroshima, feito pelo único país que explodiu uma bomba atômica em cima de seres humanos, que foi os Estados Unidos. Daqui a 3 dias, no dia 9, eles explodiram em Nagasaki. Nas 2 cidades morreram instantaneamente 250 mil pessoas. De lá para cá, já ultrapassou de 1 milhão. Eu fui assistir semana passada o filme Oppenheimer, que eu recomendo fortemente que vocês assistam. Eu conhecia já a história dele, mas o filme de 3 horas de duração tem uma reconstituição histórica muito bem feita. Eu cheguei a pensar em fazer um programa, tipo uma resenha eletrônica de filme. Já fiz de livro, posso fazer de filmes, né? E a minha resenha eletrônica sobre o filme, eu diria especialmente o que é mentira no filme, né? Eu gosto muito disso. Eu assisti uma série Templários, não sei aonde, acho que foi Netflix, uma barbaridade ali, algumas coisas assim que... Mas o espectador médio não fica sabendo disso, por falta de conhecimento histórico, né? Bom, as mentiras contadas no filme não tiram o brilho do filme, né? Mas também criam no espectador ilusões de que aquilo tenha acontecido. Filmes e mesmo alguns livros, especialmente romances, não estão obrigados a retratar a história, né, professor? Então eles fazem fake news também em filme, fazem bastante, não é? Mas eu recomendo, especialmente pela perseguição política que ele sofreu. Ele foi acusado de ser do Partido Comunista dos Estados Unidos, United States Communist Party, né? Tenho muitos camaradas, amigos, inclusive na direção lá do partido, com o qual eu me correspondo e às vezes peço coisas para eles, né? Bom, a outra coisa que eu quero também, estou pensando em fazer uma sinopse eletrônica de um livro que eu já terminei de ler, que eu leio muito rápido, que saiu não sei quando, mas eu recebi sexta-feira e até ontem à noite eu já tinha feito a primeira leitura, onde as anotações não estão em todo o livro. Então eu anoto assim, né, rapidamente o que é mais destacado. É o livro da Natália Pasternak, intitulado Que Bobagem, onde ela tem 12 capítulos, onde ela critica pseudociências, curas energéticas, curas pela dieta, reiki, jorrei, enfim, astrologia. Ela bate duro, duro, muito dado, muita fundamentação. Eu fiz uma publicação no meu Face, deu um monte de comentários assim polêmicos. Por quê? Porque de tudo que ela critica ali, eu estou em desacordo com a acupuntura. Não é porque eu pessoalmente faço, não dou o exemplo pessoal, porque eu poderia estar naqueles 20% chamado de efeito placebo, não é? Não é isso. Eu leio, já li estudos científicos, né, sobre a validade. E uma prática de 2.100 anos que vem sendo aprimorada, tem muita fundamentação. Então, eu discordei dela sobre isso. Mas vou estudar ainda melhor esse capítulo, que é o que mais me... Porque eu desalinhei do ponto de vista dela. Todo o resto eu estou de acordo com ela. E aí, nesse balaio, tem homeopatia, né, e tem psicanálise. E aí, meus amigos e amigas psicanalistas, eles me
bateram duro lá na minha página no Facebook, respeitosa, né? E tem algumas assim, uma ou outra assim, que falam assim, poxa, eu não esperava isso do senhor, né? Então, eu caí em desgraça aí com algumas pessoas por ter esse posicionamento, né? Mas eu recomendo que, se você tem interesse em ciência, em metodologia científica, você leia esse livro, né? Bom, dito isso, vamos aqui para concluir hoje, mesmo que passe um pouquinho de uma hora. Escola eleática. Nós paramos na aula passada. Dizia-se, abre aspas, algo é e não é ao mesmo tempo, e todas as coisas viajam em direções opostas. Então, o mais famoso da escola eleática é o Zenão, e o nome vem de Eleia, Zenão de Eleia. As pessoas não tinham sobrenome. O sobrenome era a cidade que o cara morava, né? Zenão de Eleia e seu colega Parmênides. Zenão é de mais ou menos 490 até 430, então século V antes da Era Comum. Então, Zenão e Parmênides foram os principais. Algo é e não é ao mesmo tempo, não é? E todas as coisas viajam em direções opostas. A outra escola, que nós estamos indo para a quarta escola, é o pluralismo e o atomismo, cujos principais filósofos foram Empédocles, também século V, viveu entre 495 e 430, então é uma contagem regressiva. Anaxágoras, 499, 428. Demócrito, 460, ele já entra no século IV, até 370. Para eles, né, eles estudavam, teorizavam sobre a natureza, que, segundo eles, consistia em dois princípios fundamentais: o átomo e o vazio. Essa corrente influenciou até do outro lado do mundo, na Índia. Quem fez o curso comigo, Filosofia Oriental, lembra de eu ter falado sobre filosofia hindu ou indiana. Hinduísta é a filosofia religiosa, da religião hindu, né? Eles, então, influenciaram nesse mesmo período. Você veja como é que são as coisas. Será que eles se encontraram, não é? Eles viajaram, alguns gregos para lá, ou alguns indianos vieram para a Grécia, mas a corrente lá chama-se jainistas, né? Então, esse é o atomismo. Demócrito é um filósofo que Marx estudou quando fez o seu doutorado, quando ele termina o curso de Direito. Não, eu estou confundindo, desculpe, é Epicuro, né? Eu acho que é a tese dele. Mas, de qualquer maneira, esse Demócrito, do mesmo período de Epicuro e do mesmo período de Heráclito, eles são pré-socráticos. E eles são considerados filósofos dialéticos. Era uma dialética muito primitiva, né? Epicuro confundi. Então, era uma dialética mais primitiva, mas era dialética, né? Depois, quem vai desenvolver melhor a dialética só no século
Ele nasce no século XVIII e morre no XIX, 1815 ele morre, né, que é o Friedrich Hegel. E Marx, Engels e outros, eles foram chamados jovens hegelianos, eles abraçaram a dialética hegeliana, mas depois eles avançaram ainda mais, criando a dialética marxista, que é essa que eu absorvo, eu assumo, eu uso essa metodologia na minha análise, né? Seja para aspectos políticos, religiosos, tudo na minha vida eu aplico o método dialético e o materialismo dialético e o materialismo histórico, né? A quinta escola é a escola sofística, dos sofistas. Eles viajavam muito de cidade em cidade, fazendo as suas pregações, discursos públicos, e atraíam estudantes, pediam contribuições, né? Não cobravam, mas, igual assim hoje no YouTube, todos os canais são livres, qualquer um assiste, mas as pessoas podem voluntariamente fazer contribuições. Eu fiz um programa sexta-noite que, olha, está em quase 2.000 visualizações. Para o meu padrão do meu canal, é muito grande isso. Entraram 2 membros e muitas pessoas fizeram. Eu acho que as doações estão relacionadas assim com a temática. Então, às vezes, o pessoal gosta muito do tema, né? Isso. E aí eles se motivam a fazer uma contribuição. Bom, essas pessoas interessadas, então, lhes doavam algumas, chamado de tipo taxa de inscrição, alguma coisa assim, e era a única forma de receber algum tipo de educação que aqueles jovens tinham, porque não existiam escolas formais, não é, como nós conhecemos hoje. O que tinha o seu pai poderia contratar uma pessoa para cuidar da sua educação, eram chamados preceptores. O pai de Alexandre, que depois seria conhecido como o Grande, o pai dele, preocupado com a sua educação, porque ele o sucederia no trono lá da Macedônia, contratou ninguém menos que Aristóteles para cuidar da sua educação, né? Sofia, em grego, quer dizer, tem relação com inteligência e habilidade. Sofia, né? Também é usado como sinônimo de sabedoria, mas o principal é inteligência e habilidade. Os sofistas tinham e demonstravam inteligências e habilidade, especialmente narrativas, né? Os nomes mais famosos desta escola foram Protágoras, também século V, nasce e morre nesse mesmo século, 490 a 415 antes da Era Comum. Górgias já entra no século IV, nasce em 485, morre em 380. Pródico, 465 a 395, e Hípias, 460 a 400. Então, o mais famoso aqui é Protágoras. Sofistas, eles se especializaram na fala, né? É muito comum você chega de sofismar. Você já ouviu essa palavra? Aquele cara que é muito lero-lero, somebody love, muito gogó, né? Bom, então essas são as escolas, são 5, são as escolas pré-socráticas. A partir daí, nós vamos ter
o nascimento de Sócrates. Então, você e Sócrates é 409 a aqui tem um erro, mas não importa. É um erro de data. É como se nós pudéssemos dizer assim, antes e depois de Sócrates. Por isso que a filosofia usa este critério de pré-socráticos e pós-socráticos. Nem todos os pós-socráticos abraçaram o pensamento socrático. Depois veio Platão, 428-347, e depois veio Aristóteles, 384-322. Deixa eu só confirmar aqui o período. Ele morre em 399. Ah, sim, o erro está aqui. Ele nasce em 469. Então, ele viveu 70 anos apenas, né? Não, mas para a época era demasiadamente a sobrevida dele estava muito acima da média, né? Bom, aí então essa filosofia é chamado, a partir daí, escolas passam a ser chamadas de helenística, que é o período que compreende a morte de Alexandre, em 323, até a coroação de Augusto como imperador no ano 31, antes da Era Comum. Então, isso é o período helenístico. Várias escolas, então, foram criadas. Eu aqui as numerei, e foram um total de 12 escolas. Portanto, 5 pré-socráticas e 7 pós-socráticas. Então, a primeira é a do ceticismo. Ceticismo foi considerado uma corrente filosófica que diz que a mente humana não poderia atingir certeza alguma a respeito da verdade. Ela exige uma ampla abordagem que requer que tenhamos as informações todas essas informações comprovadas por evidências. Então, o cético é o que duvida, isso nós sabemos, né? Eles poderiam até duvidar de seus próprios sentidos. Então, eles não acreditavam e eram muito rigorosos no sentido de aceitar algumas verdades, né? Não tem filósofos muito famosos nessa escola, apenas Pirro, 360 até 270 antes da Era Comum, e Timon, entre 325 e 235. Essa próxima escola, é a sétima, o epicurismo. Isso foi a pesquisa que eu fiz para este curso. Pode ser que, como eu não sou um filósofo formado, pode ser que eu tenha pulado, mas o principal do nosso curso não é essas escolas, né? São as filósofas que vêm vindo aí. A sétima escola é o epicurismo. Claro, o nome já diz, vem de Epicuro, que é da cidade de Samos. Eles pregavam a procura dos prazeres de forma moderada
e para que se atingisse um estado de tranquilidade e de ausência de medo. O nome grego para a ausência de medo é ataraxia. Então, estes eram os epicuristas e combinavam isso com a ausência do sofrimento corporal, que em grego significa aponia. Então, esse é o epicurismo. E o nosso filósofo que dá o nome à escola, Epicuro de Samos, nasceu em 341, morreu em 270 antes da Era Comum. E aqui entra uma mulher que se destaca nessa escola, Leontina de Samos, que não temos a data nem de nascimento, nem de morte. Como muitas filósofas que nós falaremos, eu não vou poder fornecer para vocês as datas em que elas vieram ao mundo e em que elas desapareceram. Oitava, esta é uma escola que eu gosto, tenho simpatia, mais assim por um estilo de vida do que por uma corrente de pensamento, né? O estoicismo. Né? Eles buscavam a eudemonia, que é o estado de ser habilitado por um bom gênio, às vezes interpretado como felicidade e bem-estar. Eles eram lógicos e pregavam as chamadas virtudes cardinais: justiça, prudência, temperança e, eu às vezes não entendo minha letra, né? Faltou aqui, vai ficar sem. Fortaleza. Eles levavam uma vida ética, em harmonia com a natureza. Tinham um autocontrole muito grande das suas emoções, para que se pudesse atingir a afateia, com PH, né? Que é quando a pessoa consegue se ver livre de todas as perturbações emocionais. Então, eu tenho aqui uma definição de ética, né, que eu guardo sempre aqui pregadinho na minha. Digamos, ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom e justo. Seria uma ética universal, isso vale em todos os lugares. Não é? Não confundir com moral, né? Que se relaciona mais com o certo e o errado, né? E pode variar de um país para outro, dependendo, então, das tradições culturais, né? Eu fico pensando, será que precisava os 10 mandamentos, né, que Deus teria oferecido para Moisés, cujo mandamento número 1, se eu não estou enganado, é não matarás? Precisava alguém dizer isso, para você não matar seu semelhante, né? Então, essa é uma ética mais universal, não matar, né? Como disse Sêneca, não, eu não disse, eu pensei só e não falei. Eu gosto muito de Sêneca, né, que nasceu já na nossa era comum, ano 4, e morre no ano 65, com 61 anos. No mesmo período, não é? Ele
quando Jesus morreu, pelo calendário, pelo que está na Bíblia, né? Jesus morre com 33 anos, e então ele tinha 29. E temos também Diógenes, 230 a 150. Então, Diógenes é o mais antigo, 230 a 150, antes da Era Comum. Aí vem o Sêneca e depois vem um depois de Sêneca, Epíteto, 55 a 135. O Sêneca, eu li dele, e marcou muito a minha vida, Da Brevidade da Vida, o nome do livro. Né? Não confundir com Vita Brevis, que também é Vida Breve, né? Um romance de Jostein Gaarder, né? Que eu gosto muito. Acho que é o autor do Mundo de Sofia, né? Que eu recomendo que você leia. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Minha filha leu assim quando era menina, né? A nona escola é a cínica, o cinismo, né? Que você já ouviu falar desse termo, mas aqui é uma escola filosófica. Para eles, estes filósofos cínicos, a vida só teria sentido se fosse para ser vivida na harmonia e na virtude, com relação à natureza. Rejeitavam riquezas e todas as formas de poder. Defendiam vida simples e sem posses, perambulavam pelas ruas e esses eram os cínicos. O primeiro mandamento, matarás, é só o sexto. Então, não é o mais importante. Não é? Obrigado aí. Então, o termo cínico, cinismo, que nós usamos, cara, é um cínico. É um que ele fala ter virtudes, etc., né? É uma pessoa desprendida, mas isso é uma mentira. Diógenes de Cenípro, 412 a 326 antes da Era Comum. Tem vários Diógenes aqui, né? Esse Diógenes, se eu não estou enganado, o que perambulava pelas cidades, eles eram desprendidos, não tinham nada. Esse era aquele que andava com uma lanterna, né, à procura de um homem verdadeiro. O homem aqui no sentido de sinônimo de ser humano, verdadeiro, completo, íntegro, né, não corrupto. Esse era Diógenes. Conta-se que Alexandre o Grande encontrou quando nas suas conquistas, e foi na cidade, aqui é Cenípro, nessa cidade, e ficou curioso em querer conhecer o Diógenes, né? O Alexandre, o homem mais poderoso da Terra. E aí ele estava sentado em cima de uma pedra, de um caixão, estava fazendo alguma anotação assim no solo, etc. Eles andavam até com pouca roupa, né? E aí Alexandre disse para o Diógenes: o que eu posso fazer pelo senhor? Que ele tinha uma admiração. Dizem aí os historiadores que isto aconteceu, né? O Diógenes olhou para cima assim e falou assim: o senhor podia sair um pouquinho de lado que está atrapalhando o sol. Ele estava ali, né? O Alexandre tinha feito sombra nele. Mas isso é muito bonito, né? Tem o Antístenes, né? Aqui eu separei uma citação, é uma anotação
é chamada anotação de escolha. O que é anotação de escolha? É o que eu faço bastante. É uma anotação lateral em alguma coisa que você está lendo, né? Do livro Retórica de Aristóteles, né? E está relacionado com os cínicos. Abre aspas. Há 4 razões do porquê os cínicos são assim chamados. Primeiro, por causa da indiferença de seu modo de vida, pois fazem um culto à indiferença. E assim como os cães, comem e fazem amor em público. Andam descalços, dormem em barris nas encruzilhadas. A segunda razão é que o cão é um animal sem pudor, e os cínicos fazem um culto à falta de pudor. Não como sendo falta de modéstia, mas como sendo superior a ela, à modéstia. A terceira razão é que o cão é um bom guarda, e eles guardam os princípios de sua filosofia. E a quarta e última razão é que o cão é um animal exigente, que pode distinguir entre os seus amigos e inimigos. Portanto, eles reconhecem como amigos aqueles que são adequados à filosofia e os recebem gentilmente, enquanto inaptos são afugentados por ele, como cães fazem ladrando contra eles. Então, veja a comparação com cães, né? A 10ª escola é a chamada escola peripatética, não é? Essa é a de Aristóteles, que fundou o Liceu. Platão fundou a academia. Aristóteles, quando ele fundou o seu Liceu em Atenas, no século IV, ele viveu entre... Não, a escola funcionou entre 400 e 301. A palavra peripatética tem relação com ambulante e itinerante, por causa do costume, não sei se mania é o principal, o termo melhor, que Aristóteles tinha de ensinar caminhando. Por isso vem peripatético, de ambulante, de itinerante. Então ele andava, né, dentro lá dos jardins do Liceu ou pelas ruas lá de Atenas. E então o hábito de ensinar caminhando, ela seguiu existindo muito depois da morte do próprio Aristóteles. O seu principal filósofo, né, foi Teofrasto. Os nomes não são nomes familiares para os nossos ouvidos, né? 372 a 287, Estrabão, o Estratão, foi o diretor do Liceu até 287, antes da Era Comum. Neopitagorismo. Foi uma tentativa de alguns filósofos, já é mais tardia isso, né, de tentarem reviver o pensamento do grande filósofo Pitágoras, né? Não havia muita originalidade nessa escola, né? Eles valorizavam muito os números. Mas os números são fundamentais para compreendermos o universo, né? O mais conhecido dessa escola foi Públio. Viveu
entre 98 e 45, antes da Era Comum, e Apolônio de Tiana, da cidade de Tiana, já viveu na nossa era, do ano 2 ao ano de 98. A 12ª escola é a escola do platonismo. Eram seguidores de Platão, o nome está dizendo. Então, para eles, as coisas e os objetos só existiam em um chamado terceiro reino, que era completamente distinto tanto do mundo material quanto da consciência das pessoas. Então, um terceiro estado, um terceiro, não é? O nome mais famoso é Plutarco, que viveu na nossa era 46 a 120. A última escola que nós vamos falar, para encerrar aí essa introdução à filosofia grega, a 13ª escola é a chamada de ecletismo, ecléticos. Eles buscavam a conciliação entre as várias doutrinas existentes. Por isso o termo, né, eclético é o que mistura as coisas, né? Não eram rígidos nem dogmáticos. Eles defendiam amplas liberdades de escolha, sem apego a uma determinada corrente filosófica. Então, esta é uma corrente tão eclética que não tinha uma linha determinada de pensamento. O mais famoso, antes da Era Comum, foi Cícero, 106 a 43, e Sêneca, o jovem, é outro Sêneca, né? Que nasceu 4 antes da Era Comum e morreu também no mesmo ano que o outro Sêneca. Bem, eu me programei aqui para essa introdução a falar, além das escolas filosóficas de Atenas, eu me programei para falar um pouco para vocês o que era o oráculo de Delfos. Você já ouviu falar? Por que eu tenho que falar isso? Porque a nossa primeira filósofa, que nós veremos na próxima aula, vamos ver se eu tenho aqui o nome dela, Temistocléa. Ela foi o orácula, sacerdotisa, usa-se termo pitonisa, era uma filósofa, mas ela entrou para a história com outros atributos. Como é ela e outras também foram oráculos de Delfos, eu então achei importante contar um pouco a história desse oráculo. Primeiro falando de Delfos. Delfos é uma cidade grega, é tombada pelo patrimônio histórico, existe até hoje. Tem lá as ruínas do templo, né? Esse era um templo em homenagem a Apolo. Mas tem a cidade moderna, né? Fica lá no Monte Parnaso, não é? Ali ocorriam na antiguidade
os chamados Jogos Píticos, que eles antecederam os Jogos Olímpicos. Na verdade, eles ocorriam a cada 4 anos e foram bem anteriores aos Jogos de Olímpia. Quer dizer, além de esportes e atletismo, eles, então, em Delfos, tinham competições de música e poesia. Olha que bonito. Não tem esse tipo de... Cara, é ouro em poesia, né? Então, o oráculo ficava dentro do templo, não é? Nós, às vezes, confundimos oráculo. Oráculo, rigorosamente, é o conteúdo da mensagem que o Deus manda, mas ele tem um intermediário, que é um sacerdote ou uma sacerdotisa, né? Que entrava em transe, depois vou explicar de onde vinha isso. Então, oráculo, rigorosamente, digamos assim, é a mensagem. Mas, hoje, oráculo é associado à pessoa que recebe, né? Então, o templo mesmo era o templo de Apolo, não é? O templo de Apolo. Aqui, agradecer meu amigo Fernando Franklin, que mandou uma generosa contribuição. Meu amigo Ivo, que Diógenes teria dito: só quero que não me tires aquilo que não me podes dar. Ah, muito bom, interessante, legal. O camarada Ivo também nos faz aí uma doação, a qual agradeço muito. Bom, então, o templo mesmo era um templo de Apolo, né, em homenagem ao deus Apolo. Apolo era o filho de Zeus. Zeus era o grande deus poderoso do Olimpo. A Grécia era uma sociedade politeísta. Era o deus mais poderoso. Tinha filhos com um monte de gente, ora filhos com deusas, ora filhos com humanas, mulheres na Terra. E quando ele fazia filho com humanas, eram chamados semideuses. Então, eles não eram tão deuses poderosos, né? Tem vários aí, eu acho que Aquiles, Hércules, esses aí eram... Vamos ver, obrigado. Chegou o café. A mãe de Apolo era Leto, que deus do sol e luz da verdade. Esse templo, em homenagem a Apolo, foi construído por Trofônio e Agamedes, não é? Em um lugar que, para eles, era considerado o centro do universo. Então, o mundo deles girava em torno daquele templo. Nós estamos falando de uma época, não sei se exatamente, mas antes da Era Comum, o astrônomo mais famoso foi Ptolomeu, né? Ptolomeu que constrói o chamado sistema ptolomaico, abraçado pela Igreja e só revogado lá depois de 1600, que a Terra é o geocentrismo. A Terra é o centro, não é do sistema solar, o centro do universo. O universo inteiro gira em torno da Terra. Isso só vai ser alterado com Copérnico. Galileu tenta reforçar Copérnico, mas é perseguido pela Igreja. Esse livro aqui é um livro
sobre... Cadê? Eu estou vendo a... Ah, do lado de cá. Aqui. Esse é o grande livro clássico de Copérnico, né? Que ele, então, mudou para heliocentrismo, né? Que, então, o Sol passa a ser o centro. Pessoas e líderes do mundo todo iam para Delfos na esperança de saber o futuro e se aconselhar. O oráculo dispunha de uma sacerdotisa, às vezes chamada de Pítia ou Pitonisa, que quer dizer serpente. Então, ali tinha uma lenda que tinha uma serpente, Piton, que depois ela vai ser morta. E eu vou chegar lá, sobre a fenda. Então, a função do oráculo, a fundação, né, desse oráculo, é estimada no século VIII antes da Era Comum. Quais os anos que compreende o século VIII antes da Era Comum? 800 até 701. Se você fizer ao contrário, o século VIII é de 701 a 800. Então, ali, você faz ao contrário. Então, estamos falando em 800 anos antes da Era Comum. E a sua última profecia registrada, eles anotavam as data do ano de 393 da Era Comum. Portanto, em números redondos, eles fizeram previsões por 1.200 anos seguidos. Aqui o meu amigo Danilo, bacalhoada. Ah, legal. Não se preocupe não, meu amigo. Eu agradeço muito seu apoio e acompanhamento. Sim, Aristarco de Samos existe. Não sei exatamente a escola que ele pertencia, e era astrônomo. Eu gosto muito de... Obrigado, Rita. Ah, que belas palavras. Obrigado, viu? Eu gosto muito de Carl Sagan, né? Li todos os livros dele. O, o principal é... Aqui é a área de ciência. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Uma vela acesa na escuridão. É um livro fantástico. O Sagan era um ateísta, igual Dawkins, igual Dennett, igual Hitchens. Eu li todos esses ateístas, né? Gosto muito disso. Não faço pregação ateísta. Estou pensando até em fazer um curso aí de religião, ciência, razão e fé, né? Vamos ver. Fico procurando tarefas aí que vão complicar a minha vida, mas é sempre assim um desafio intelectual, né? Então, esse oráculo funcionou por quase 1.200 anos. Aí o imperador Teodósio, que, se não estou enganado,
quando eu der o curso, essas datas vão ser... É que anotou, ele baixou o Édito de Tessalônica. Preciso confirmar isso, mas acho que é 376, ele morre em 395 da era atual, é que faz o cristianismo a religião oficial do Estado romano, né? Teodósio, que ordenou que todos os templos dito pagãos encerrassem suas atividades. Tá? Então, aí inicia-se a perseguição àqueles que não eram cristãos. Nós vamos ver o caso da Aspásia, que morre assassinada em 415, porque se recusou a se converter ao cristianismo. Para que uma profecia ocorresse através de uma sacerdotisa, ela entrava em uma espécie de transe a partir de gases que eram emanados a partir de uma fenda no templo muito famosa, que foi estudada por arqueólogos até o século XIX. Esse mistério da por que ela ficava, né, a sacerdotisa ou o sacerdote entrava nesse transe, só foram descobrir que emana destas fendas gases hipnóticos, né? Então, essas profecias, supostamente, emanavam diretamente do pai de Apolo, que era o templo dedicado a ele, que é Zeus, né? Que era o deus mais poderoso do panteão olímpico. O poder das profecias das pitonisas eram imensos, os poderes, né? E influenciavam decisões de reis e imperadores. Quem quiser fazer uma contribuição, aí está a chave Pix. Também vou colocar meu zap aqui. Quem não estiver ainda na minha lista de transmissão, se quiser receber material meu, circulares, me manda um oi com o seu nome. Então, o poder delas, elas determinavam até locais onde cidades deveriam ser construídas. Eram homens e mulheres muito poderosos, né? Aqui eu trago um episódio que é verídico, né? Um rei da Lídia era um dos pequenos reinos ali na Grécia. Não existia Grécia, assim como a gente conhece hoje. O nome dele era Creso. Viveu entre 596 e 546. Portanto, viveu 50 anos antes da Era Comum. Ele foi até o oráculo, o templo de Delfos, dedicado a Apolo, e perguntou para a sacerdotisa se ele deveria atacar a Pérsia, que era governada por Ciro o Grande. A resposta lacônica e enigmática da pitonisa, da sacerdotisa, foi, abre aspas, se você fizer isso, você destruirá um grande império. Ele, achando que ele destruiria o Império Persa, mas, na verdade, ele derrotou o seu próprio império. Com o aumento da fama do oráculo e das suas profecias, crescia também a riqueza do templo. As pessoas doavam dinheiro, que nem hoje aí essas igrejas, né,
pedir mais cedo, né? Isso permitia a construção de um grande complexo de templos, residências, casas fortes onde eram guardadas as riquezas, anfiteatros. Inúmeros sacerdotes lá residiam. Era um grande complexo. E quero finalizar com a decadência. Isso o filósofo Plutarco, meu amigo Rivadavia, mandou uma contribuição. Esse é o meu zap. Então, uma tentativa de explicação pelo filósofo Plutarco por que então proliferou o poder deste templo de Delfos, né? Abre aspas. Qual a origem desse fenômeno? Diferentes razões são aventadas. Por exemplo, de que há um forte decréscimo populacional em todo o país, de que na província romana Grécia não há mais ações de Estado importantes que exigissem a consulta de um Deus. Então, ele está explicando aqui a decadência. Segundo, de que existiram em determinados lugares vapores subterrâneos que seriam capazes de colocar a alma em estado profético, os quais, com o passar do tempo, desapareceriam ou sofreriam mudanças em sua rota devido a tremores de terra. Então, esses gases já não deixaram de sair, né? Terceiro, por fim, que as pessoas seriam possuídas por daimones. Daimones são espíritos humanos sem poderes. Espíritos intermediários entre deuses e humanos que não são imortais, mas que podem, após longo tempo, desaparecer ou transmutar-se. Talvez Apolo, ele mesmo imutável e imortal, está falando Plutarco, o filósofo, tenha se utilizado de um desses espíritos como mediadores, o qual simplesmente não estaria mais lá. Então, aqui a explicação de Plutarco sobre o desaparecimento, a perda de importância do famoso oráculo de Delfos. Bom, pessoal, consegui aqui meu amigo Rivadavia fazendo uma contribuição, muito obrigado. Passou aí 5 minutinhos, mas então desejo boa semana para vocês. Devo fazer lives extraordinárias, terça ou sexta, ou terça e sexta. Mas minha agenda da semana é a seguinte: amanhã, 19 horas, canal Painel Brasil. A jornalista Rosa Sarkis me entrevista todas as segundas. Quartas-feiras, às 10 horas da manhã, O Mundo Como Ele É, na TV 247. Esta semana farei sozinho. O companheiro José Reinaldo, que já está hoje, já se internou em um hospital, vai fazer uma cirurgia eletiva amanhã cedinho, mas o protocolo diz que são 2 dias de internação. Então, ele só sai quarta à tarde. Então, farei sozinho na quarta. Não defini ainda o tema, mas provavelmente ainda vai ser sobre a África. Quarta-feira, às 15h30, TVT, meia hora de comentário. No mesmo dia, às 16 horas, na DCM TV, das 16 às 17. E às 19, a terceira e última parte da aula Maoísmo no Brasil, do curso Mao Zedong. E falando em Mao,
eu quero mostrar para vocês aqui, eu estive com a cônsul-geral da China no Brasil, em São Paulo, e ela me deu um livro de presente. Eu lerei, claro. E eu levei meus livros para ela, né? Aquela coleção para principiantes. Ela gostou muito. E eu falei que estava escrevendo o Mao Zedong. Ela ficou muito contente. Tirei muitas fotos e está lá no meu Facebook. Então foi muito importante conhecer uma representante da República Popular da China. Então, quarta-feira, 19 horas. Então, se tiver live extra, terça-feira ou sexta-feira, ou terça e quinta, e aí sexta não faço. Tem que ficar com uma noite livre, pelo menos, senão as coisas aqui em casa ficam muito complicadas, né? No domingo que vem, seguimos então com a quarta aula do nosso curso Filósofas da Antiguidade. E vamos começar com Temistocleia. Tá bom, pessoal? Desejo boa semana para vocês. Tudo de bom. Obrigado. Um beijo a todos. Tchau.